pessoal do nono ano, estamos chegando com mais uma aula de história para vocês. Eu sou Lucas Santos e hoje vamos terminar de falar, sobre Guerra Fria, falando sobre a Revolução Cubana, que também foi um movimento influenciado, naquele pacote de movimentos e manifestações, em decorrência da Guerra Fria, aquela guerra que não aconteceu, literalmente, mas que influenciou muitas revoltas, muitas revoluções e guerras entre vários países, porque sempre ficava Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. E na Revolução Cubana não foi diferente. Cuba era tratado, como o quintal dos Estados Unidos, por sua proximidade ali com os Estados Unidos, sempre foi usada pelos estadunidenses como um local de diversão, passeio, porque é uma ilha no Caribe, uma ilha, uma das maiores, a maior ilha do Caribe, e os Estados Unidos tinham total controle lá, inclusive apoiava o ditador que estava lá no poder há muito tempo, e tinha um controle muito forte, na região. Mas aí quando foi na primeira metade do século XX, Cuba sobrevivia principalmente da produção do açúcar, que era vendido para os Estados Unidos, e do turismo. Então, a parte turística era quem salvava muito da economia cubana. Grande parte da riqueza da ilha era concentrada na mão de poucas famílias, locais e empresários estadunidenses, quase que não sai a palavra, que investia seu dinheirinho lá na ilha, e, claro, levava para o seu país toda a sua riqueza. A maioria da população se alimentava mal, morava em cortiços ou cabanas de palhoça, de palha, sem assistência médica, sem educação, Muitas pessoas eram analfabetas, não tinham acesso à escola, E a estrutura das cidades, do país como um todo, era muito deprimente, A pobreza era muito grande. E aí, usando, desses pontos, Cuba ela era governada durante a maior parte do seu tempo por ditadores corruptos e violentos. Um deles foi Fulgêncio Batista, que deu um golpe de Estado e governou com o apoio de empresários estadunidenses que exploravam os cassinos e a prostituição, que muita gente se prostituía para tentar tirar um troquinho, um dinheirinho, já que lá era difícil essa questão do emprego também, Então as pessoas tinham que se virar para sobreviver. Opondo-se a essa situação, um advogado, chamado Fidel Castro, juntou um grupo de 120 pessoas e tentaram tomar o quartel de Moncada. O objetivo deles era tomar armas para derrubar a ditadura de Batista. Então, vamos pegar em armas e vamos derrubar esse rapaz do poder. Fidel Castro foi preso e 2 anos depois ele conseguiu fugir para o México. Ficou lá no México, conseguiu juntar uma turminha lá e voltou novamente para Cuba. Dessa vez ele voltou com 82 homens que tentaram enfrentar o exército de Batista. E aí eles não conseguiram derrotar o exército de Batista. Apenas 12 pessoas sobreviveram. Um deles era o médico argentino Ernesto Che Guevara, com quem Fidel fez lá um acordo de apoio, para que eles pudessem enfrentar o exército de Batista. Esses 12 sobreviventes eles foram para as montanhas de Cuba e começaram a usar uma tática chamada de guerra de guerrilha contra o governo, Fazem ataques orquestrados, E fazem muito assim, tipo atos que hoje são chamados de terrorismo, Mas aí são atos coordenados, são ataques bem planejados. O que acontece? Com o passar do tempo, eles começaram a ganhar o apoio da população, Fidel, Che Guevara e os outros líderes do movimento, porque eles passavam também a ajudar a população mais pobre e eles começaram a se revoltar contra o ditador. Então, foi quando Fidel, Che Guevara e Cienfuegos, que eram os líderes do movimento, entraram em Havana, capital da Cuba, e conquistaram o poder. Eles conseguiram trazer o povo, a massa, a população para essa revolta, E aí conseguiram tirar o ditador Batista
do poder. Então Fidel tomou algumas medidas, né, como reforma agrária, redução dos aluguéis em 50%, também baixou o preço dos medicamentos nas tarifas telefônicas e de eletricidade. Então ele fez essas transformações assim que chegou ao poder, além de ter nacionalizado os bancos e empresas estrangeiras. Então tudo passou agora a ser de Cuba. Fidel então declarou que sua revolução era socialista e se aliou à União Soviética. Né? Os Estados Unidos não gostaram e tentaram invadir a ilha, né? E houve confronto, mas os soldados, né, americanos que lutaram junto com alguns cubanos também, teve alguns cubanos que lutaram contra a revolução, né, tentando abafar essa revolução cubana, mas eles foram derrotados e expulsos lá de Cuba. E aí o que é que os Estados Unidos vai fazer? Depois de terem sido derrotados, eles impuseram um bloqueio comercial, quer dizer, ninguém pode comprar e vender de Cuba. Então a ilha ficou isolada. Os únicos países que comercializavam com Cuba eram os países que eram leais à União Soviética. Então, os que fossem do lado da União Soviética comercializavam com Cuba, mas os que fossem, né, aliados aos Estados Unidos, dentre eles o Brasil, né, vários outros países, não podia comercializar, não podia comprar nem vender nada a Cuba. Esse bloqueio, né, comercial ele dura até hoje. Até hoje os Estados Unidos mantêm esse bloqueio, bem que já recentemente, nos últimos anos de Obama, né, houve um acordo, né, de diminuir, né, esse bloqueio, né, e já estavam começando a se alinhar, a se aproximar. Né, foi uma conversa que houve com o Papa Francisco, né, conseguiu unir lá Obama e o ditador cubano, né, o irmão de Fidel Castro, que é o que está no poder. Fidel já morreu, mas aí agora, depois que Donald Trump assumiu o poder lá nos Estados Unidos, né, esse acordo ele foi dissolvido e voltou a aumentar o bloqueio comercial contra Cuba, tá certo? Então aqui nós terminamos essa parte da Guerra Fria. Nas próximas aulas nós vamos falar de Brasil, né? Um pouco da história do Brasil, os movimentos mais democráticos e outros menos democráticos da nossa história brasileira e esses períodos aí, né, de Guerra Fria, como é que o Brasil ficou, né? De que lado o Brasil ficou, né? O que influenciou na nossa economia, na nossa sociedade, na nossa cultura, né? Então tudo isso a gente começa a falar na próxima aula, tá bom, pessoal? Então valeu, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.